galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Pedrinho bateu o martelo, 9 jogadores estão fora do Vasco. Vasco já decidiu reduzir elenco e folha de pagamento e vários jogadores foram avisados e estão fora do plano do Vasco para 2025. Em pleno dia de jogo pelo Campeonato Carioca, o presidente Pedrinho solta a bomba, avisando que 9 jogadores estão 100% descartados do Vasco. Além de reduzir o elenco, será aberto espaço para novas contratações. Abaixo, após a matéria do jogo contra o Madureira, está os nomes dos 9 jogadores que foram demitidos. Vasco e Madureira duelam nesta quinta-feira, às 21h30 de Brasília na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo em Manaus marca a estreia de Fábio Carille no comando técnico do Vasco. O treinador contará com o grupo principal, que atuará pela primeira vez na competição após a preparação de pré-temporada. Carille terá a missão de buscar a primeira vitória vascaína no Carioca. Nas 3 primeiras rodadas, a equipe comandada por Ramon Lima, técnico do Sub-20, acumulou 3 empates. A semana do jogo também marcou uma troca de farpas entre os dois clubes. Na noite de terça-feira, o Madureira emitiu uma nota oficial acusando o Vasco de se negar a dividir voo para Manaus e apontou uma atitude soberba da diretoria vascaína. O clube de São Januário rebateu durante a madrugada ironizando o adversário e afirmou que logística, hospedagem e demais despesas são de responsabilidade do promotor do evento. Fábio Carille quer vencer o Madureira e subir na tabela do Cariocão 2025. O Vasco fará a estreia do grupo principal de jogadores no duelo contra o Madureira. O treinador Fábio Carille também terá sua primeira experiência no comando técnico do Vasco e poderá contar com quase todos os atletas à disposição. Os únicos desfalques são os lesionados da última temporada, Adson, David e Estrela. Carille quer um time que valorize a posse de bola e fez atividades com o meio-campo com 3 volantes atrás de Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Contratados durante a janela, Lucas Oliveira e Tietê devem iniciar entre os titulares. Por ter treinado pouco tempo com o grupo, o uruguaio Maurício Lemos começa o jogo no banco de reservas. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira, Vegetti. Diretoria do Vasco toma decisão drástica e 9 jogadores estão fora do Vasco. Alguns dos jogadores devem começar treinamentos separados do grupo principal e não fazem parte do planejamento da comissão técnica vascaína. Com as atenções voltadas ao Campeonato Carioca, o Vasco acelerou o planejamento para a temporada de 2025 e tenta enxugar o elenco. Alguns jogadores, a princípio, não terão espaço no grupo principal, e o Vasco busca definir seus respectivos futuros nas próximas semanas. A barca pode ter de 5 a 9 nomes. São eles: Capasso, Zé Gabriel, Di Luca, Serginho e Riquelme. JP e Lucas Eduardo podem sair por empréstimo, e o Vasco está aberto a ouvir propostas por Sforza e Jean David. Alguns deles devem começar a fazer atividades separados do restante do elenco, como o grupo que voltou de empréstimo de outros clubes e foi aproveitado no início deste Carioca. A diretoria tem planejamentos distintos para cada caso. Zé Gabriel, Di Luca, Serginho e Riquelme retornaram de empréstimos no início do ano e atuaram nas primeiras rodadas do Carioca, mas não tiveram bom desempenho e não agradaram a comissão técnica. A ideia da diretoria é um empréstimo do quarteto para aliviar a folha salarial. O Vasco também planeja um empréstimo de 2 jovens da base para ganhar minutagem, JP e Lucas Eduardo. JP retornou aos gramados neste início de Carioca após cirurgia no joelho direito, mas não teve destaque nas 2 primeiras rodadas. Outro jovem oriundo da base, Lucas Eduardo, atuou no fim do duelo contra o Nova Iguaçu e ficou no banco de reservas contra Bangu e Boa Vista. Aos 21 anos, o volante estourou a idade do Sub-20 e está no fim da fila do elenco. Capasso voltou de empréstimo do Olímpia, do Paraguai, e chegou a treinar com o grupo principal no retorno das férias. No entanto, a direção do Vasco não tem interesse na permanência do jogador e busca uma venda. A passagem ruim do atleta pelo clube em 2023 e o tempo curto de contrato, até o fim de 2025, pesaram na decisão. Até aqui, o Vasco já se desfez de Emerson Rodrigues. O atacante assinou sua rescisão com o Vasco e não vai mais jogar pelo clube. Aberto a propostas por Sforza e Jean David. Os gringos Sforza e Jean David tiveram dificuldade de adaptação em sua primeira temporada no futebol brasileiro.
Pelos valores de ambas as contratações e pela urgência em reforços, o Vasco enxerga as possíveis saídas dos atletas com bons olhos. Jean David tem mercado no México e há algumas equipes interessadas no jogador. O técnico Fábio Carille, porém, não descarta aproveitar o atacante chileno, que atualmente é o único ponta-esquerda do elenco. Ele foi relacionado para a partida contra o Madureira e será opção no banco. Já o volante argentino Sforza foi contratado após investimento alto dos cofres do Vasco, em uma negociação que girou em torno de 5 milhões de dólares, 24,8 milhões de reais na cotação da época. A concorrência no setor aumentou bastante em 2025, com a contratação de Tietê e os retornos de Paulinho e Jair após lesão. O atleta ficou de fora dos relacionados da partida contra o Madureira, a primeira do time principal em 2025. O Vasco aguarda propostas para empréstimo para ganhar minutagem e não desvalorizar o ativo do clube. Mas uma venda não é descartada caso as cifras agradem à diretoria.